A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Aprendendo com as Cartas. Estamos aí nos aprofundando e estudando as 13 cartas do apóstolo Paulo, as conhecidas Epístolas Paulinas. E hoje vamos estudar a lição de número 5, que tem como título Efésios, a carta da fé, do amor e das virtudes. O texto bíblico da lição se encontra lá em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Se você não tem a sua lição em mãos e quer acompanhar esta lição, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10. Faça essa leitura, que serve como base da lição que vamos estudar hoje. O destaque da nossa lição, queridos, está em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. O apóstolo Paulo aqui nessa passagem dá o centro do palco para o conceito de graça, do termo graça. Como o amor e a misericórdia, queridos, graça é um termo que nos dá um vislumbre do coração e da mente de Deus. O aspecto essencial da graça de Deus é que ela fala de uma qualidade em Deus que o torna disposto a dar a nós, pecadores indignos, grandes e preciosos dons. Substitua o presente imerecido pelo termo graça, e você perceberá o que Paulo está dizendo aos Efésios. Ele falou assim: é um dom imerecido, que pela fé você foi salvo, pois Deus lhe deu a fé salvadora como um presente. Aqui, por definição, a fé é a confiança que leva Deus à sua palavra. Mas lembre-se que de tantos os judeus como os gentios, isto é, todas as pessoas, estão por natureza mortos em transgressões e pecados. Eles não podem se entregar à fé. Eles não podem decidir confiar nas promessas de Deus e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Paulo cega essa importante verdade com 3 declarações inequivocadamente claras. Ele diz aos Efésios que a conversão não é de si mesmo, é um dom de Deus e não é ganho por obras. Então, com 2 pontos negativos e um ponto positivo, Paulo não deixa absolutamente nenhuma dúvida de que a conversão do pecador, queridos, é obra de Deus e não do homem. Como resultado, ninguém pode se gabar que conquistou a salvação por mérito próprio, como se tivesse feito alguma coisa para salvar a si mesmo ou que suas obras contribuíssem de alguma forma para a sua salvação. A salvação, queridos, é só pela graça de Deus, um dom imerecido dado livremente por Deus, sem a contribuição de quaisquer obras humanas. Uma vida de boas obras é, no entanto, o que Deus tem em mente para todos os cristãos. É uma parte desse processo criativo e vivificante que Deus colocou em movimento quando, em sua bondade, nos chamou à fé em seu Filho Jesus. A introdução aqui da nossa lição diz assim que Paulo escreveu aos Efésios. Paulo escreveu aos Efésios quando estava preso em Roma, por volta de 61 d.C. Essa carta não foi escrita para responder questões problemáticas levantadas pela igreja, mas para encorajar os santos e compartilhar uma visão exaltada da Igreja de Cristo. Conforme afirmou o comentarista bíblico Lawrence Richards, nela descobrimos nossa identidade como corpo de Cristo, como um templo que está sendo edificado pelo Espírito Santo e como família de Deus.
Então a carta aos Efésios, queridos, é um resumo muito bem elaborado das boas novas do cristianismo e de todas as suas implicações. Ninguém pode ler a carta aos Efésios sem ser compelido a adorar a Deus e ser desafiado a melhorar a sua vida cristã. Essa carta era a carta predileta de João Calvino. Armitage Robinson, um grande teólogo, chamou-a de a coroa dos escritos de Paulo. Outro grande teólogo, William Barclay, citou aí Samuel Taylor, que a validou como a composição mais divina da raça humana. Olha a importância dessa carta. E acrescenta que, em sua opinião, ela é a rainha de todas as epístolas. O ponto central da carta, queridos, é que Deus fez por meio da obra histórica de Jesus Cristo e continua fazendo através do seu Espírito nos nossos dias, a fim de edificar a sua nova sociedade no meio da velha. Conta como Jesus Cristo verteu o seu sangue numa morte sacrificial pelo pecado, depois ressuscitou dentre os mortos pelo poder de Deus, sendo exaltado acima de qualquer concorrente ao lugar supremo, tanto no universo quanto na igreja. Mais do que isso, nós que estamos em Cristo, queridos, organicamente unidos com Ele pela fé, pela fé na sua redenção, compartilhamos pessoalmente destes grandes eventos, pois fazemos parte da família de Deus. Nós fomos ressuscitados da morte espiritual, exaltados ao céu e identificados ali com Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus e uns com os outros também. Como resultado, mediante Cristo e em Cristo, somos nada menos de que a nova sociedade de Deus, a nova humanidade que Ele está criando e que inclui tanto os judeus como os gentios em pé de igualdade. Então nós somos, queridos, a família de Deus Pai, o corpo de Jesus Cristo, seu Filho, e somos o templo do Espírito Santo. Olha que maravilha! Logo então, queridos, devemos mostrar de modo claro e visível, mediante a nossa vida, a realidade desta obra que Deus tem feito em nós. Primeiro, pela unidade e pela diversidade da nossa vida em comum. Em segundo lugar, pela pureza e pelo amor em nosso comportamento cotidiano. E em terceiro lugar, pela mútua submissão e por um relacionamento amoroso no lar. E finalmente, por nossa estabilidade na luta contra as potestades e os poderes do mal. Então, queridos, na plenitude do tempo, o propósito de Deus, ou seja, a consumação da nova sociedade, se dará sobre a afirmação plena da soberania total de Jesus Cristo. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, uma espécie de falso ensino estava se espalhando pela região e criando ali muita confusão entre os novos cristãos. Era uma forma primitiva de gnosticismo, que era uma filosofia religiosa que considerava Jesus Cristo não totalmente humano, nem plenamente Deus, como uma espécie de ser um semi-angélico. Esse ensinamento afirmava que, embora Jesus Cristo fosse superior aos cristãos, que os seguiam, os discípulos, ele e eles precisavam da ajuda de poderes angelicais, invisíveis, para alcançar a perfeição. Isso é o que eles defendiam. Então Paulo lida mais especificamente com esse falso ensino em sua carta à igreja em Colossos, que ainda vamos estudar mais para frente. Uma cidade não muito distante de Éfeso, quase cidades vizinhas. Naquela carta, Paulo mostra que Cristo é supremo sobre o universo e não precisa de ajuda alguma dos seres angélicos. Cristãos, estando já completos em Cristo, da mesma forma, não precisam de nada para serem adicionados a Jesus. Mas aqui na sua carta aos Efésios, Paulo então repete as suas garantias
de que Cristo é supremo sobre o universo. E isso, queridos, inclui todos os poderes angelicais, bons e maus. Eles não podem acrescentar nada a Jesus. Não há possibilidade de que qualquer coisa no universo possa preencher alguma falta em Cristo. Muito pelo contrário, é Cristo que enche o universo. Por sua morte e ressurreição, ele triunfou sobre todas as forças espirituais do universo. Por causa disso, os cristãos também podem ter vitória em sua batalha contra o mal. Basta confiar em Jesus e entregar a sua vida para Jesus e fazer parte dessa família, dessa nova sociedade de Deus aqui na Terra. Prosseguindo aqui com a nossa lição, ponto aqui 1 diz: quem nós éramos antes de estar em Cristo? Essa pergunta diz respeito à nossa condição espiritual no passado, quando nós ainda não havíamos confessado Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. A resposta de Paulo a esta pergunta envolve 3 aspectos. Estávamos espiritualmente mortos, seguíamos o mau caminho deste mundo e terceiro, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Então 3 pontos aí que Paulo destaca na sua carta aos Efésios, né? Que mostra aqui como que nós éramos antes de entregar a nossa vida a Cristo, né? Vivíamos no mundo perdido, sem salvação. Mas em Efésios 2, queridos, Paulo então mostra como que nós estávamos mortos em nossos erros e pecados. Anteriormente, além de vivermos na prática do pecado, nós tínhamos prazer no pecado. Mas agora em Cristo é tudo novo, tudo mudou. Nós fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Portanto, nada que nós façamos será capaz de promover alguma compensação diante dele. De qualquer forma, queridos, o Senhor nos justificou para que, como seu povo, sejamos cheios de boas obras. A morte de Jesus na cruz promoveu a redenção e a reconciliação da humanidade com Deus. Nós recuperamos essa comunhão que tínhamos perdidos lá no Jardim do Éden. O seu sangue abriu acesso a Deus Pai, destruiu as barreiras raciais, étnicas, culturais e psicológicas. De agora em diante, não somos apenas servos de Deus, mas sim filhos de Deus. Nós somos família de Deus, como eu já destaquei na lição de hoje. Anteriormente, não éramos nem povo de Deus, mas com o sangue de Jesus Cristo, nós fomos promovidos e a reconciliação foi completa. Outro ponto aqui da lição: salvos pela graça mediante a fé. A salvação é um presente maravilhoso de Deus à humanidade. Não é fruto da engenhosidade dos filhos dos homens, mas do planejamento do Pai. Não é conquistada por esforços pessoais de homens e mulheres, bem intencionados, mas ofertada gratuitamente pelo incalculável preço pago com o sangue de Jesus Cristo, o Filho. Essa salvação é aplicada e confirmada pelo Espírito Santo, o qual nos marcou como propriedade de Deus, sendo Ele mesmo a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Então a salvação pela graça, queridos, é a forma como Deus nos livra da condenação do pecado, sem merecermos nem termos como pagar, né, essa salvação. Não podemos alcançar a salvação, queridos, pelo mérito e nem podemos pagar, como nem podemos comprar, como eu já falei, né? Porque por nosso esforço físico, qualquer coisa que nós possamos fazer, nunca chegará aos pés do sacrifício de Jesus. Na verdade, nós que tínhamos que estar lá naquela cruz. Foi nós que pecamos, foi nós que desobedecemos a Deus. Mas Cristo pagou por nós. Então, através do seu sacrifício, através da graça de Deus, que é esse dom imerecido, nós conseguimos aí nos reconciliar com Deus. Então, o próprio Deus oferece a salvação, queridos, de graça. Não cobra preço nenhum. Todos pecamos e merecemos o castigo da condenação.
O preço do pecado, queridos, é a morte e a separação de Deus, como está lá em Romanos 6:23. Ninguém consegue pagar por todos os seus pecados. Imagine se você tivesse que pagar pelos seus pecados. Nós pecamos todo dia, toda hora, todo momento, sem parar. Imagine se todo pecado tivesse que pagar, ao ponto então de ficar completamente puro e sem condenação. Como que ia conseguir? É somente através de Jesus. Isso seria impossível nós pagarmos os nossos pecados. Só que Deus nos ama, queridos, e não quer nos condenar. Por isso que, em sua graça, ele decidiu então pagar o preço pelo nosso pecado. Então Deus enviou Jesus, que não tinha nenhum pecado, para morrer em nosso lugar. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço de todos os nossos pecados. Então nós não precisamos mais pagar por eles. Não temos mais dívida. A salvação, queridos, é pela graça, porque Deus não exige nada para merecermos a salvação. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, heroísmo, nem penitência. Basta ter fé, acreditar em Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Em sua graça, Deus oferece também a salvação a todos gratuitamente. Pessoas boas não são favorecidas e pessoas ruins não são desprezadas. A salvação está para todos. Em relação a Deus, todos estão na mesma situação e todos recebem a mesma oferta sem custo. Então, tudo que temos de fazer, queridos, é aceitar pela fé. Assim, ninguém tem motivo para se achar superior aos outros, porque foi Jesus que fez o trabalho e conquistou a salvação por todos nós. Nossas obras não nos podem salvar, porque são imperfeitas, somos pecadores. Somente Deus é perfeito e somente Ele pode nos aperfeiçoar. Outro ponto da lição aqui, queridos, partindo já para o final. Uma vida de amor e de obras. Se é verdade que não fomos salvos porque praticamos boas obras, também é verdade que somos salvos para praticar as boas obras, pois são por elas que demonstramos nosso amor, gratidão e serviço a Deus e aos homens. Paulo deixa isso claro quando diz que em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. A prática das boas obras não é uma opção para os salvos, mas sim um compromisso com o Deus que nos salvou. Isto mesmo. As obras, então, queridos, são o resultado da salvação. Não somos salvos por causa das nossas obras, mas somos salvos para fazer as obras, para fazer as boas obras. As boas obras, queridos, não são a causa da nossa salvação, mas são o resultado dela. Você é salvo, você vai fazer boas obras. O apóstolo Paulo diz que somos feitura de Deus. Somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. O que é uma boa obra? Uma boa obra é o compromisso da vontade de Deus em nossa vida. Segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, uma boa obra não é apenas aquela que tem uma boa aprovação social, porque isso até os pecadores também fazem. A boa obra é sim aquela proveniente da fé, que é o princípio que nos leva a praticar boas ações. Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então os nossos atos, queridos, de bondade são aceitos diante de Deus por terem sido santificados pelo sacrifício de Jesus. Eles podem ser preceitos que regulam a nossa conduta individual perante Deus e em relação ao próximo e também em relação à sociedade. Então, dessa forma, queridos, para o crente no Senhor Jesus, crescer na fé é crescer na prática de boas obras, seja em palavras, seja em ações, pois para isto fomos resgatados e para isto nós vivemos. Nessa semana, então, eu sugiro a você que já entregou a sua vida a Cristo,
que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que já tem aí a sua salvação pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Porque a graça vem pela fé em Jesus Cristo, a salvação vem pela fé e não pelas obras. Mas a partir do momento que você entregar a sua vida a Cristo, você vai fazer boas obras para testemunhar que Cristo vive na sua vida. Então nessa semana, expresse a alguém uma palavra abençoada, uma ação edificadora, ou algo que simplesmente irá fazer a pessoa que a receber pensar em ninguém menos que em Jesus Cristo, pois Jesus está na sua vida. E por ele, queridos, dar graças ao Deus Pai. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.